para quem nunca viu live minha, nunca viu aula minha, meu nome é Carolina Turboli. Eu sou mentora de relacionamentos e sexualidade consciente. Na verdade, gente, eu sou geminiana. Assim, então eu tinha um ex-namorado meu que falava assim: não é possível que você faça tanta coisa, você tá mentindo. Como é que você é professora de literatura, astróloga, taróloga, teta healer, formadora de Access, terapeuta tântrica, facilitadora de eventos, cantora, compositora? Não é possível, escritora, não tem como uma pessoa só ser tudo isso. Mas na verdade quem é geminiano vai me entender que tem, né? Porque isso foram acontecendo em fases diferentes da minha vida. Eu sempre tive essa sede de autoconhecimento muito grande, né? E para honrar a entrada do Sol em Gêmeos, né? O Sol entrou em Gêmeos essa semana, que, como eu falei, é meu signo solar, e é um signo de muita diversidade, de muita expansão, de muita exploração, né? Gêmeos é o signo da exploração e da escolha, né? Porque a gente explora e depois a gente tem que fazer escolhas, né? A vida é feita dessas escolhas. E o meu trabalho passa muito por esse lugar, né? Tanto por esse lugar de explorar, né? De ajudar as pessoas a explorarem a sua intimidade, a sua sexualidade, quanto também ajudar elas a escolher aquilo que é melhor para elas, escolher aquilo que faz mais sentido naquela altura da vida para elas. E hoje a gente vai falar justamente sobre os nossos 5 pilares tântricos, ou seja, sobre as 5 coisas que eu julgo que são mais importantes e que eu tava preparando a live, eu tava pensando assim, caramba, se eu soubesse disso há 5 anos atrás, eu não teria dado tanto de cabeça, né? Porque de fato, quando a gente vai se aperfeiçoando ao longo dos anos, a gente descobre, não é necessariamente atalhos, mas a gente descobre que existe um método, que existe uma estrutura. Só que como ninguém nunca tinha me explicado essa estrutura, eu tive que construir essa estrutura sozinho, né? E muitos dos exercícios que eu trabalho hoje com os meus alunos, com os meus mentorados, são exercícios que eu fiz comigo, porque eu precisava fazer esses exercícios, eu precisava ter essa expansão, porque não estava dando do jeito que estava, né? Tinha muito sofrimento, tinha muita incerteza, tinha muita falta de autoconhecimento, eu não entendia porque certas coisas aconteciam comigo repetidamente, né? E até dando o exemplo que eu estava dando no começo, falando de mim, né? Falando daquele ex-namorado que falava que não era possível que alguém fizesse tudo. Hoje eu entendo que eu ampliei esse currículo pessoal tanto por uma falta de autoestima, né? Por uma falta de valor próprio. Então eu achava que eu só teria valor se eu fizesse muitas coisas, se eu fosse boa em muitas coisas. E mesmo assim, ou seja, mesmo eu entrando e sendo boa em tantas coisas, ainda assim eu não conseguia ter um relacionamento estável, eu não conseguia me entregar sexualmente do jeito que eu queria. Então alguma coisa ainda continuava errada. E foi só assim, ao longo dos últimos 5 anos que eu comecei a entender o que estava de errado. Eu já era terapeuta tântrica, eu já atuava na área da sexualidade e era uma boa terapeuta, mas na minha vida pessoal ainda tinha algumas coisas que não tinham encaixado no lugar. E que hoje, felizmente, né, graças a Afrodite, graças aos deuses que moram dentro de mim, né, graças à partícula divina que eu tenho, eu consegui chegar nesse lugar, eu consegui sentar e falar, caramba, agora sim eu tô tendo o prazer que eu sei que eu mereço, agora sim eu tô conseguindo construir relações de uma forma que eu acho que é saudável, não só para mim, mas para o planeta também, né, que ajuda a regenerar o planeta. E é a partir desses 5 pilares que eu descobri que eu venho falar para vocês. E eu vou te dizer que o último pilar que eu vou falar talvez seja o mais decisivo, mas também é o mais difícil de ter. E vocês vão entender por quê. Antes eu queria começar falando sobre quais são as dores que as pessoas têm partilhado comigo, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente, não sei se você viu, sobre o que as pessoas sentiam em relação à sua sexualidade, em relação à sua afetividade. E eu fiquei chocada com as respostas, assim, eu não estava esperando que a dor mais latente das mulheres fosse não se sentir bonita nem atraente o suficiente. É claro que eu sei que isso é uma coisa muito comum, né, entre mulheres por conta de toda a pressão social que a gente vive, de todo
um modelo, né, do que é ser uma mulher bonita, sexy, gostosa, legal, interessante, mas também fechada, misteriosa, enfim, todo o padrão inalcançável que a gente tem como mulheres. Mas eu não esperava que essa fosse ser a dor número 1 em relação à sexualidade. É muito louco pensar o quanto essa insegurança, né, gerada por fatores socioculturais, faz com que isso afete a nossa vida sexual e afetiva. Você já parou para pensar nisso? O quanto a sua insegurança, o quanto as dores causadas por isso tudo afetam a sua vida afetivo-sexual? Porque eu não tinha pensado nisso com essa clareza. Então me conta se você já tinha pensado nisso com essa clareza. E aí a segunda dor mais comum é não conseguir ter prazer suficiente. Então é como se... Deixa eu virar aqui, porque eu tô meio angustiada, assim, de estar tão contra a luz. Aqui tá mais ou menos, mas pronto. Então muitas mulheres falando que elas não conseguem ter o prazer que elas talvez saibam que elas podem, o prazer que elas querem, e principalmente, aí entra numa coisa que quem me conhece sabe que me irrita muito, o prazer que a gente vê na internet as pessoas falando que tem, né? E aí entra toda essa cultura de sex shop, essa cultura de como se a mulher que tivesse prazer com o vibrador ela fosse mais feminista, mais livre, que ela tivesse à frente das outras, e eu discordo um pouco disso. Ou seja, eu discordo que esse seja o principal caminho e discordo desse caminho da forma como ele é apontado na internet, né? Porque as pessoas querem vender, gente. As pessoas querem vender vibradores, elas querem vender brinquedos eróticos. E fica muito bom você vender brinquedos eróticos quando você diz que isso é o caminho para você ter mais prazer. Só que brinquedo erótico não é o caminho para a gente ter mais prazer. Brinquedo erótico é um caminho complementar que tem que ser usado com extremo cuidado, com extrema moderação, quando a pessoa já tem autoconhecimento suficiente sobre ela, como algo que é a mais. Agora, o brinquedo erótico como um caminho para ter prazer, eu discordo completamente disso, né? Então, existe essa pressão midiática para que a mulher tenha orgasmo, para que a mulher tenha prazer. E isso faz com que a mulher se sinta cada vez pior, com que ela se sinta cada vez mais atrás, como se ela estivesse perdendo um grande banquete para o qual ela não foi convidada, quando na verdade esse prazer tem muito mais a ver com um movimento de introspecção, com um movimento de interiorização, do que com esse movimento de expansão, essa coisa sensacionalista de o brinquedo que vai me fazer gozar em 2 minutos, sabe? Como se fosse bom gozar em 2 minutos, né? Como se isso fosse o objetivo de uma pessoa que está ali se descobrindo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, assim, essa pressão, ela acaba agindo contra esse desejo de ter prazer. Então, acaba virando um paradoxo, que na busca de ter mais prazer, nessa pressão de ter mais prazer, eu me sinto pressionada e eu acabo tendo ainda menos prazer. Até porque eu estou me comparando com outras pessoas, eu estou me comparando com outras experiências. E para eu ter mais prazer, eu tenho que partir da única referência possível, que sou eu mesma. Se eu parto de outras referências, eu já estou errada, entre aspas, porque eu estou tentando me comparar com fisiologias diferentes da minha, com pessoas que têm rotinas diferentes das minhas, e assim eu não crio um laboratório do prazer que só vai funcionar de você para você, né? Isso serve para os homens também, mas eu estou falando com as mulheres porque isso é uma dor muito latente nas mulheres, né? Essa coisa midiática de que mulher tem que ter muito orgasmo, etc. E a gente fala de orgasmo sem nem falar de prazer, porque para quem não sabe, o orgasmo ele é um espasmo neuromuscular. Então, não necessariamente o orgasmo é o ápice do prazer. Pode ser, mas pode não ser. Ele pode simplesmente ser uma reação fisiológica, gerada por movimentos repetitivos do seu corpo. Assim como quem é homem sabe que é possível você ter uma ereção sem necessariamente você estar tão estimulado assim. Ou seja, isso são reações fisiológicas do seu corpo. Isso não quer dizer que você está tendo assim, né, esse prazer extraordinário que as pessoas estão vendendo aí dentro do mercado dos sex shops, que realmente é uma coisa que eu vou estar sempre batendo, porque é muito perigoso fisiologicamente para as pessoas estar utilizando tanto assim os brinquedos eróticos.
E aí, quais são as outras dores que eu estava mais ouvindo, que eu ouvi nessa pesquisa que eu falei? Ah, eu tô sempre correndo de um lado para o outro, então não tenho tempo para ter prazer. E aí entra um paradoxo também, né? Que eu até, no último lançamento que eu fiz, em janeiro, eu comecei a brincar chamando as pessoas que correm de um lado para o outro, principalmente as mulheres, de tarefeira. São aquelas pessoas que estão com a listinha ali, né, com um checkzinho, com uma lista de 20 itens para você cumprir num dia, né? Então, assim, uma coisa completamente surreal, considerando que você tem 24 horas num dia, que você dorme mais ou menos 8 horas. Então, você tem ali 16 horas para cumprir uma lista de 20 itens, ou seja, e aí isso me fez pensar numa coisa, porque eu já fui essa mulher, né? Então, eu sei exatamente do que eu tô falando. Isso me faz pensar que você não está se dando a oportunidade de aprofundar em nenhum desses 20 itens. Porque para que você tenha realmente um flow de trabalho, seja o que você esteja fazendo, você precisa estar fazendo aquilo por mais de uma hora. Né? Então, se você não está fazendo aquilo por mais de uma hora, quer dizer que você não está se aprofundando em nada. Que os seus dias estão realmente você correndo que nem uma barata tonta de um lado para o outro. Isso é muito desprazeroso para o nosso corpo. Isso gera uma liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, altíssima. E quando eu tenho uma liberação altíssima de cortisol, que não é um hormônio ruim, tá, gente? A gente não pode enxergar os hormônios como bons ou maus. Depende do momento que eu tô. Se eu, por exemplo, tiver que resolver uma coisa rápida, ligar para alguém, e eu tiver uma liberação de ocitocina muito grande, eu não consigo fazer uma ligação. Porque a ocitocina vai me deixar num estado alterado de consciência. Agora, se eu precisar fazer uma ligação, resolver uma coisa rápida, aí sim é legal ter um cortisol, né? Ou ter a testosterona, enfim. Depende de cada situação. O nosso corpo é perfeito. Ele sabe exatamente que hormônio liberar em cada situação. Só que o que acontece? Quando eu entro em ciclos viciosos de que eu tô sempre nervosa, eu tô sempre preocupada, eu tô sempre estressada, eu tenho uma liberação de cortisol que é muito maior do que aquela que eu precisaria. E aí o meu sistema entra em sobrecarga. O meu sistema entra em constante estado de alerta. É como se sempre a pior coisa do mundo pudesse acontecer a qualquer momento. Alguém já sentiu isso, assim, de você estar tão preocupada, tão estressada, tão ansiosa, que parece que a qualquer momento uma notícia muito ruim vai chegar? Isso é excesso de cortisol, dentre outras coisas, né? Um sistema extremamente adrenalizado. E aí a pessoa fica viciada em estar naquele estado de alerta. Tem pessoas, eu conheço muitas pessoas, que constroem vidas extremamente dramáticas, que aquela pessoa tem sempre muitos dramas acontecendo na vida dela, que é porque ela está viciada em ter uma vida adrenalizada. E, infelizmente, por conta de todo o contexto sociocultural que a gente vive, a maioria das mulheres está nesse lugar. Está num lugar extremamente adrenalizado, num lugar cheio de cortisol, num lugar onde não tem espaço para ter prazer, não tem espaço para estar relaxada. E aí o que eu trabalho, né, com as minhas mentoradas, com as minhas clientes, né, tanto no online quanto no presencial, é tipo, gata, sem relaxamento não tem prazer. Isso é inegociável, né? Não tem como você ter prazer sem você estar relaxado. Para os homens isso é até possível, tá? O homem até consegue ter prazer a partir de uma situação de estresse. Só que é um prazer diferente. Também não é o prazer tântrico. É um prazer de liberação, de descarga emocional e física. Vai trazer alívio, vai trazer um prazer muito imediato, mas ainda não é esse prazer tântrico que a gente está buscando. Né? Quer dizer que a gente não está buscando, a gente está construindo, né? Porque o prazer tântrico a gente não busca, ele é que chega até a gente. Isso é uma coisa que eu ouvi muito das mulheres, né? Dessas mulheres tarefeiras, eu não tenho tempo. Só que na verdade isso é uma mentira que ela não está contando porque ela quer, né, gente? Mas uma mentira porque o tempo está mal organizado. Então não é que ela não tenha tempo, é porque ela não está conseguindo organizar o tempo dela de uma forma que seja boa para ela. E não produtiva naquele sentido que a gente ouve aí de produtividade, do marketing masculino aí, mas produtividade no sentido de que eu tenho tempo para ter prazer, de que eu tenho tempo para fazer as coisas que me dão prazer, que eu tenho tempo para relaxar, ou então que eu tenho tempo para fazer as outras coisas que eu tenho para fazer com mais tempo. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas só para dar um exemplo, assim.
esse exemplo é clássico, assim. A pessoa, ela não tem tempo para comer. E ela come rápido. Ela come em 5 minutos, em 10 minutos. Gente, isso é uma das piores coisas que você pode fazer com o seu corpo. Porque você vai digerir mal, você não vai mastigar bem os alimentos, você não vai ter prazer com os alimentos, então a sua tendência vai ser comer mais do que você precisa. E você vai simplesmente ajudar o seu corpo a entrar em estresse. Então, comer devagar, comer com prazer, comer de forma tântrica é um dos principais exercícios para melhorar a qualidade dos seus orgasmos. Você fala, meu Deus, Carolina, o que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, tô te falando. Porque esse é um ato, primeiro que é um ato da fase oral, né? Que ali o titio Freud já tinha explicado pra gente há muito tempo atrás, e aí você gosta ou não de Freud, isso já foi evoluído aí por muitos outros pesquisadores que vieram depois dele. Então, comer é um prazer oral, né? Que é um dos primeiros prazeres que a gente tem quando a gente nasce, né? A gente mama ali o seio materno, e esse é um dos principais prazeres que a gente tem ao longo da vida inteira. Então, se nem comendo você tá tendo prazer, amor, aí você quer ter prazer na cama, não vai, não vai, né? Então, de fato, às vezes é mais simples do que a gente pensa. Mas depois eu vou explicar por que fica difícil, por que a gente acaba não conseguindo fazer uma coisa que é tão simples. E aí, saindo da dor da tarefeira, existe uma outra dor que as minhas clientes me mandam muito, que é eu tô me sentindo bloqueada. Eu tô bloqueada pro amor, eu tô bloqueada dentro do meu relacionamento, eu tô travada. As pessoas usam muito essa palavra também. E aí, quando eu penso dentro da perspectiva tântrica, o que é estar travada? É você não estar conseguindo que a sua energia sexual, que é a sua base, né, a sua energia vital, ela flua lá do seu chakra base até o seu chakra coronário. Então, essa é a entrada de energia, a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é o fluxo dessa energia. Então, às vezes, ela está bloqueada em alguma área, em alguma região do seu corpo. E a terceira coisa é o direcionamento dessa energia. Porque eu posso ter energia, mas para onde que eu estou direcionando ela? Ela está indo para o que importa? Ela está indo para o que interessa? Então, isso é uma segunda coisa que talvez você não esteja atenta, não esteja observando. Então, por que a gente fica bloqueada? Porque a nossa energia não está circulando no nosso corpo. E aí a gente vai entender lá nos 5 pilares como é que a gente pode desbloquear esse fluxo energético. E aí eu trouxe 2 curiosidades aqui sobre o que os homens responderam nas pesquisas, né? O que os homens querem? 2 coisas principais que os homens me responderam. Eles querem ter mais sexo, eles querem ter uma frequência sexual maior e eles querem se sentir mais desejados pelas parceiras, né? Que foram homens heterossexuais que responderam essa pergunta. Olha, gente, o que os homens querem? Eles querem ter mais sexo e querem se sentir mais desejados. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente tende a pensar que são só as mulheres que não se sentem desejadas, né? Mas olha aí, os homens também querem se sentir mais desejados. E muitas vezes, principalmente a mulher que está lá na tarefeira, ela não consegue demonstrar desejo por esse parceiro. Ela sente que ela está muito estressada para fazer um elogio, para valorizar ali alguma coisa que ele possa ter feito, e isso acaba gerando um ciclo vicioso de ambas as partes se sentirem desprestigiadas. E aí, gente, é complicado, porque no Tantra a gente trabalha muito essa reverência, né? Ver o outro como um deus, como uma deusa, e se nenhum dos dois está se sentindo desejado o suficiente, para onde que vai essa libido, né? Para onde é que vai essa sexualidade saudável? Então, gente, os problemas principais é que as pessoas não estão relaxando. Elas não estão relaxando. E hoje em dia eu vou ser muito sincera, né? Porque isso é um problema que todos nós enfrentamos, inclusive eu. Se você não colocar o relaxamento na sua agenda, se isso não fizer parte da sua rotina, se você não priorizar isso, e aí a gente tem um pilar tântrico que eu vou falar sobre isso, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque o mundo, a Matrix, vai te colocar num lugar que nunca vai parecer que relaxar é uma prioridade. Vai parecer que é um luxo. E relaxar não é luxo, gente. Relaxar é, de fato, uma prioridade. Então, isso é uma das coisas que acaba acontecendo. A outra coisa que acaba acontecendo é a pessoa não conhecer a si mesma.
A pessoa ela não conhece os seus desejos, ela não conhece seus limites, ela não conhece suas necessidades. E por causa disso ela acaba vivendo uma vida que é afastada daquilo que ela queria, né? Ela está vivendo uma vida desintonizada com o seu eu real, né? Isso é uma coisa que eu faço muito dentro de consultório, é mapear esses desejos, essas necessidades e esses limites. E aí, gente, tem um tema polêmico, assim, que eu queria trazer muito, assim, por alto, que é a questão da energia feminina e masculina, né? Que a gente tem hoje muito no mercado, assim, principalmente no mercado de relacionamentos, tem grandes especialistas falando sobre feminino e masculino, e tem muita gente torcendo o nariz para essa nomenclatura. Mas assim, gente, a partir de um ponto de vista tântrico, não tem como você negar que existe o masculino e o feminino, né? Porque é o yin e o yang. O que a gente não pode é associar feminino e masculino com homem e mulher, porque essa é uma associação simplista. Tem a ver, sim. Não vou dizer que não tem a ver, tem. Mas é uma associação simplista, porque feminino e masculino não são gêneros, são polaridades que estão dentro de nós, dentro de todos nós. E é verdade que os homens precisam de mais masculino, que as mulheres precisam de mais feminino. E não adianta a gente lutar contra isso, sabe? Eu acho que assim, é uma perda de energia, porque isso é biológico. Simplesmente assim, a gente tem uma distribuição hormonal, a gente tem um ciclo menstrual, a gente tem um monte de coisa da natureza nos mostrando que sim, né, que nós precisamos, mulheres, né, pessoas que se identificam como mulheres, de mais energia feminina e vice-versa, e tá tudo bem, né? A gente não precisa inventar a roda, né? A roda já foi inventada. A gente precisa lidar com essa complexidade, é complexo. E ultrapassar as polaridades, né, transcender as polaridades é um dos objetivos do Tantra, né, experimentar esse sentimento de unidade. E a gente vive num mundo que está hiperpolarizado, né, e eu não estou falando só politicamente, está hiperpolarizado em relação a tudo. Né, tudo que acontece a gente tem que ter uma opinião, se é contra ou a favor. Né, a princesa lá sumiu, sou contra ou a favor da princesa. Né? Tem gente doando para o Rio Grande do Sul. Quem não está doando, eu sou contra a favor. Né? A gente tem que estar sempre de um lado, isso é muito cansativo. Então a maior parte de nós está desequilibrado no nosso feminino e no nosso masculino. E aí, gente, esse é um ponto assim que merece muitas lives, muitos conteúdos sobre isso, assim, essa questão das polaridades, porque é realmente um ponto que as pessoas não estão conseguindo compreender, sabe? E que isso gera, às vezes, que a pessoa não consiga se conectar com o Tantra ou com outra ciência ou com outro trabalho por conta disso, por uma má compreensão do que seriam as polaridades. E a gente precisa das duas polaridades, né? As mulheres não podem ser só femininas, os homens não podem ser só masculinos. Isso Jung fala muito bem dentro da estrutura do ânimos e da ânima, né? Que seria o homem dentro da mulher, a mulher dentro do homem. E no próprio símbolo do Yin e do Yang você vê, né, que o preto contém o branco contém o preto. Então, assim, o Yin contém o Yang e o Yang contém o Yin. Né? E funciona a partir como se fosse uma pilha. Né? Funciona porque tem as duas polaridades. Mas vamos lá para a gente entrar nos 5 pilares do Tantra no dia a dia. Porque, pronto, eu sou geminiana, eu acabo... quer dizer, não é nem por eu ser geminiana, mas por eu ter ascendente sagitário, eu acabo me aprofundando muito em alguns temas. A nossa referência de prazer, ela tá pervertida. Isso significa que ou a gente pensa que o prazer vai acontecer que nem acontece nos filmes de Hollywood, né? Naquele timing perfeito que você joga na parede, você tira a blusa, você joga no colchão, ou como nos filmes pornô, que aí é um pouco mais grave, né? Porque aí envolve muitas violências. E a gente não tem essa referência, né? E isso é um grande problema dentro da nossa sexualidade. É como eu falei, se a sua referência for os perfis de sex shop, você sempre vai sentir que você tá para trás, né? Que tem alguma coisa que você não sabe, alguma coisa muito importante que você não sabe. E eu vou dizer, não tem, gente. Como eu falei, brinquedos eróticos são complementos, mas o nosso corpo, ele já é perfeito, ele já tem tudo que a gente precisa. Tanto a nível hormonal, quanto a nível de prazer, né? Eu brinco que todas as melhores drogas
que a gente pode experimentar as melhores sensações de drogas, digamos assim, a gente já tem no nosso corpo. Então, experimentar ocitocina, experimentar dopamina, endorfina, o nosso corpo ele já tem todas as drogas que a gente precisa. E com certeza os melhores estados alterados de consciência, eles vêm a partir dos hormônios que já estão dentro do nosso corpo. E aí, é isso, esses são os principais problemas. Eu queria falar, assim, só fazer um parêntese sobre, antes de entrar nos 5 pilares do Tantra, que fazer uma distinção do que é Eros e do que é Tantra. E por que eu uso essas duas palavras muito, né? Eros é a energia erótica que existe dentro de todos nós. E todos nós temos energia sexual, né? Nós viemos do sexo. Então, nossa energia vital é igual à nossa energia sexual. Então, eu uso muito a palavra Eros para me referir a essa força de vida que cada um de nós tem. Freud usava muito essa palavra também, né? Como esse impulso de vida, esse impulso positivo em relação à vida. Né? A força erótica é aquela que nos impulsiona a querer ter mais vida, dançar, brincar, sorrir, se divertir, ter mais dinheiro. Isso é força erótica. Né? E quando a gente está deprimida, quando a gente está para baixo, a gente está com menos força erótica. Então, em alguns momentos eu vou falar erótico, em alguns momentos eu vou falar tântrico. O tântrico tem muito mais a ver com o método, né, com a técnica, com a filosofia, com essa parte mais dos princípios. E quando eu falo de Eros, tem muito mais a ver com essa energia, né, que nos permeia. Ou pelo menos que nos deveria permear mais, né, porque tem muita gente que está num déficit de energia erótica. E é natural, né, por conta de toda a transição que a gente está fazendo entre homem e tecnologia. Eu vou enumerar os 5 princípios tântricos e depois eu vou falar de cada um deles. 5 princípios não, 5 pilares. O primeiro pilar é o pilar dos princípios. Né? Se a gente não tem princípios tântricos, a gente não consegue ter uma vida tântrica. O segundo pilar é o pilar das práticas tântricas, né? E aí esse é o pilar que realmente você precisa de alguém para te iniciar nas práticas tântricas, né? Eu sempre digo, quando alguém me pede recomendação de livro, que o Tantra não se aprende nos livros. A gente tem, talvez o melhor livro de Tantra que exista, é um livro muito antigo, né, de muitos, sei lá, milênios atrás, que é um livro com 112 meditações tântricas. E esse livro, ele foi estudado muito pelo Osho, né, e Osho publicou 2 livros falando sobre esse livro, né? Que acho que é o Livro dos Segredos, parte 1, parte 2. Só que assim, gente, as meditações são muito herméticas. É muito difícil de interpretar aquilo sozinho, né? Então, realmente você precisa de alguém que já fez esse caminho. Quer dizer, você não precisa, mas é bem mais fácil. A terceira coisa, então eu falei dos princípios tântricos, práticas tântricas. A terceira coisa super importante é a postura tântrica. Postura, assim. O que é ter uma postura tântrica? Eu vou dizer para vocês que esse talvez tenha sido o pilar mais recente que eu incorporei na minha vida. Assim, porque, para quem não sabe, eu estudei 7 anos em colégio militar, né? Eu venho, assim, de uma família onde a gente teve uma vida muito difícil, né? E a família da onde a minha família veio, né, a família por parte da minha mãe, a família por parte do meu pai, também teve uma vida muito difícil, muito dura. Né? Acho que a palavra é dura. E por conta disso, essa dureza estava no meu corpo, né? Porque a minha postura, a gente aprende a nossa postura com os nossos pais, né? Com aqueles com quem a gente convive no começo da nossa vida. Então, a forma que a gente vai projetar o nosso corpo, a forma que a gente vai gesticular, a forma que a gente vai falar, isso tudo a gente aprendeu dentro de casa. E isso faz parte da nossa postura. E levando em conta que só 7% da nossa comunicação é feito de forma verbal, quais são os outros 93% que você está comunicando a partir da sua postura? E muitas vezes a gente não entende por que a nossa vida amorosa não está fluindo, por que a nossa vida profissional não está fluindo, principalmente para quem é autônomo, por que o cliente não fecha comigo, né? Ou por que o cliente não continua comigo, ou por que as minhas relações não duram, mas às vezes é uma questão de postura. A gente tem alguma postura que está afastando as pessoas, ou que está fazendo com que as pessoas sintam que não é seguro estar
perto da gente. Ou então, quando a gente é muito dura, às vezes é cansativo para a pessoa estar do nosso lado. Isso é muito... Até eu tô mudando aqui a minha postura. Isso é muito duro, né, gente? É muito duro a gente perceber que a gente tá com uma postura que tá afastando as pessoas. Eu sei porque eu estive nesse lugar a minha vida inteira, praticamente, né? Isso é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, assim. Como ter uma postura que é mais aberta, é mais convidativa, é mais suave, é mais leve, né? Mas quando a gente vem desse lugar de guerreira, de tarefeira, é difícil entrar nessa postura mais leve. Então, a terceira coisa é a postura. A quarta coisa é o autoconhecimento erótico. O que seria o autoconhecimento erótico? Seria você entender quem você é eroticamente, quem é você no rolê erótico, né? Então, eu faço isso dentro da consultoria análise afrodisíaca. Eu digo como você ama, como você faz sexo, que parceiro é ideal para você, né? Isso está no seu mapa astral, né? Mas eu vou além do mapa, né? Eu faço várias perguntas para entender a história de vida da pessoa e chegar em resultados que são ainda mais acurados, porque a gente pega o mapa astral, que são as suas tendências, e a gente pega a sua história de vida, que é o que você fez com essas tendências. E a partir desses dois testemunhos, a gente constrói a sua análise afrodisíaca. Então, eu também paro para olhar qual o seu tipo de sensualidade, né? Que isso tudo eu aprendi com a minha mestra Iriane Martins, né? Que é uma mestra de sensualidade, biosensualidade, de sensualidade comportamental. O que você precisa desenvolver, né? Qual a sua linguagem de amor, qual é a sua assinatura erótica, né? Que são conceitos que eu desenvolvi a partir do trabalho de uma grande terapeuta sexual, que é a Jaya. E eu aprimorei e adaptei algumas coisas e trouxe esse conceito das assinaturas eróticas. Isso é ter autoconhecimento erótico. É você saber exatamente quem é você e para onde você pode expandir e coisas que não vão ser o seu rolê, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim muito direto, tá, gente? Vocês me perdoem, mas assim, só para ficar bem claro o que eu quero dizer. Apesar de BDSM ser uma coisa muito ampla, né, existe muita coisa que dá para ser explorada dentro do BDSM, existem algumas narrativas, né, algumas narrativas que a gente lê pelo mapa, que não é para aquela pessoa o BDSM, sabe? Mesmo assim, até dá para experimentar uma coisa mais soft, alguma coisa assim, mas para quê, né, forçar uma barra? Então, a análise afrodisíaca, ela serve para que você realmente entenda aonde você tá, qual é teu rolê na sua vida, sabe? E se você não entender isso, você vai sofrer muito, né? Por exemplo, eu estava lendo uma análise afrodisíaca outro dia de uma mentorada minha, que ela é muito sapiosexual. Para quem não sabe, sapiosexual são pessoas que sentem atração por alguém a partir da intelectualidade dessa pessoa, do quão inteligente essa pessoa é, do quanto ela conversa bem, do quão diversa pode ser a minha vida a partir de conviver com aquela pessoa. Então, a sapiosexualidade é uma coisa que está muito presente em quem tem o Sol em signo de ar, ou quem tem a Vênus em signo de ar, né? Gêmeos, Sagitário, desculpa, gente, Gêmeos, Libra, Aquário, né? Que são os signos de ar. Tô falando Sagitário que... tô sempre pensando em Sagitário, sou apaixonada pelo meu ascendente. Então, para quem tem os signos de ar presente ou no Sol, ou na Vênus, ou em Marte, existe uma tendência à sapiosexualidade, mas a gente tem que investigar ali no teu mapa em que casa tá, né, que ângulos e que aspectos faz com outros planetas. Mas eu estava explicando isso para ela, né, porque ela tinha uma Vênus, se eu não me engano, em Gêmeos, e tinha outros aspectos ali, outros testemunhos muito claros de sapiosexualidade. E quando eu falei isso para ela, ela chorou. Por que ela chorou? Porque ela percebeu o quanto na vida dela ela se julgou, se culpou, se criticou por causa disso, né? Porque às vezes a gente olha, as nossas amigas, elas não têm aquela mesma característica. E a gente fala, caramba, eu tô errada, né? Eu não deveria me sentir assim, eu não deveria ser desse jeito. Mas, caramba, por que não, né? Tipo, o seu mapa veio assim por algum motivo,
né? Então, eu acho que o autoconhecimento erótico enquanto pilar, ele também serve para que a gente entenda como utilizar aquele recurso, aquela característica que veio ali no nosso mapa natal. E aí, por último, e eu disse lá no começo da live, né, para quem principalmente está assistindo a gravação aí desde o começo da live, que o último era o mais difícil e talvez o mais importante, que é o ambiente tântrico. Ai, gente, como é difícil isso, né? E como é difícil por quê? Eu vou dar o exemplo da minha própria história, assim, né, gente? Agora eu tô vivendo aqui em Sintra, né? Eu tô aqui na minha varanda, né, ouvindo passarinho, acordando, pisando na minha grama, né? Tipo, tendo árvore, tendo bichos, tendo tudo isso aqui. Esse é um ambiente extremamente propício para eu me desenvolver eroticamente, tantricamente. Mas eu sei que nem todo mundo tem esse ambiente mais propício aqui. O gatinho até veio aqui ter comigo. Então, é difícil você construir um ambiente tântrico quando você tem, sei lá, filho pequeno, quando você está vivendo num espaço que você não gosta, ou quando você está trabalhando numa coisa que você não gosta. É difícil, mas não é impossível, né? E aí tem uma coisa que eu ensino mais nos meus cursos, né, que não dá para falar assim numa live, são conceitos um pouco mais complexos, mas existem os nudges, que são os facilitadores, né, desse ambiente, dessa construção de ambiente, e existem os glimmers, que seria o oposto dos triggers, né? Os triggers são os nossos gatilhos, é aquilo que nos deixa num lugar desconfortável. E os glimmers são aqueles que nos deixam num lugar confortável. Tipo, ouvir a sua música preferida, encontrar com a sua melhor amiga, coisas que nos fazem felizes, né? E os nudges são facilitadores. Então, por exemplo, eu danço todo dia de manhã. Isso é uma coisa que é muito importante para mim. Então, como é que eu faço um nudge para poder dançar de manhã? Eu deixo já a caixinha de som em frente, tipo, eu acordo, saio da minha cama e em frente a uma mesa tem a caixinha de som em frente ao espelho. Então, eu já tenho ali uma lembrança de, opa, hora de dançar. Eu já estou facilitando o trabalho para o meu cérebro. Outro nudge que não tem a ver com tantra, mas só para você pescar o conceito. Se eu quero correr todo dia e depois de dançar, eu saio para caminhar, né? Então, eu deixo o meu tênis já próximo da minha porta. Porque aquilo é uma lembrança de, hora de caminhar. Então, eles são facilitadores de consciência. Mas existem outras coisas importantes para construir um ambiente. E uma delas, que aí essa é uma coisa que você não consegue fazer sozinho, é a construção de comunidade. Porque, gente, o estilo de vida tântrico, ele é muito simples, mas ele é muito diferente de tudo aquilo que a gente vê, sabe? As pessoas estão vivendo numa matrix, assim, que, caramba, quando eu penso assim no que eu vivo na minha vida e no que a maioria das pessoas vive, eu penso assim, mano, as pessoas nem vão acreditar se eu contar, sabe? As coisas que eu sinto no meu corpo, as experiências que eu passo, não dá, sabe? Porque é muito fora do mundo da maior parte das pessoas. Então a gente precisa conviver com pessoas que estão vivendo já um estilo de vida tântrico. É a mesma coisa que você querer começar a correr e você só tem amigos que ficam bebendo até 4 horas da manhã, sabe? Isso vai ser uma contracorrente. Não é que você não possa, você pode. Mas é muito mais difícil. Vai ser muito mais fácil se você se inscrever num grupo de pessoas que correm, ou se você começar a frequentar algum lugar de corrida, não é? É a mesma coisa da academia. A academia, o ginásio, ela não é só um ambiente que tem lá os recursos necessários para você se exercitar. É um ambiente de comunidade também, que para muitas pessoas não vai funcionar, porque é uma comunidade muitas vezes que não se encaixa ali nos valores daquela pessoa, etc. Mas não deixa de ser um ambiente. E aí, eu, particularmente aqui em Portugal, que o ambiente da academia, do ginásio, né, como a gente chama aqui, ele é muito menos agressivo do que o ambiente da academia do Brasil. Então, eu sei que ir na academia me facilita fazer exercício físico. Vou com meu fone de ouvido, vou ouvindo as minhas palestras, mas de estar num ambiente ali que as pessoas estão suando, se exercitando, malhando e tal, eu acho que isso é estimulante. Mas eu não achava antigamente, não. Hoje em dia eu acho. Então, o ambiente, ele também é construído por comunidade.
né? E essa comunidade podem ser pessoas que estão horizontais, aprendendo como você. Comunidade pode ser você estar sendo mentorado por alguém que já fez esse caminho, né? E aí é uma coisa que é mais... cada um está num papel diferente, isso às vezes facilita. Ou você pode ter as duas coisas só. Você está num grupo onde você tem pessoas que estão no mesmo lugar que você e você tem um mentor que está meio que orientando todas aquelas pessoas. Né? Existem essas 3 possibilidades de comunidade. E aí, gente, eu acabei falando um pouco sobre cada um dos pilares e não me aprofundei muito no pilar dos princípios e das práticas. Pensar de uma forma tântrica, ou seja, ter princípios tântricos, por que é tão desafiador, principalmente para nós mulheres? Porque o Tantra é uma filosofia matriarcal, desrepressora, uma filosofia que acredita mesmo que a vida é orgástica, sabe? Que você pode viver de forma orgástica. E isso mudou a minha vida. Quando eu li isso pela primeira vez num livro do Osho, eu falei, caramba, eu quero isso para mim. Só que o intervalo entre o momento em que eu li até o momento que eu comecei a viver uma vida tântrica foi grande. Porque não foi lendo que eu comecei a viver uma vida tântrica. Eu comecei quando eu entrei para a minha formação de terapeutas tântricos, em 2017. Então, teve um intervalo aí de 3 anos, que eu comecei a ler Osho em 2014. Ou de 4 anos, acho que foi 2013. E aí, os princípios tântricos é esse princípio de que a vida pode ser orgástica, de que o prazer é o seu direito divino, de que quanto mais você fizer as coisas com prazer, mais resultado você vai ter, né? Então, de alguma forma, eu acho que hoje o marketing e outros nichos aí, né, que estão crescendo no mercado, estão percebendo isso, sabe? Que não adianta essa produtividade sem prazer, essa produtividade tóxica de revolução industrial não funciona mais hoje pra gente. A gente está num outro contexto, mas ainda pensando como se a gente estivesse no século XIX, com uma mentalidade de revolução industrial. Gente, naquela época isso era ok, entendeu? Porque naquela época do século XIX a gente não tinha a quantidade de informação e a gente não tinha a velocidade que a gente tem hoje. Então as pessoas estavam buscando por mais velocidade. Hoje o nosso caminho é o contrário. O nosso caminho é de desaceleração, de seleção de que informações servem para mim, de que Instagrams eu vou seguir que realmente vão trazer alguma coisa de bom para minha vida. É outro rolê. A gente está numa outra época e outra época exigem outros princípios. E para nós mulheres, qual é a nossa matrix? Eu vou trazer muito brevemente aqui o conceito de Matrix para vocês, o meu conceito de Matrix. Eu não vejo a Matrix como uma coisa ruim. Eu vejo a Matrix como um jogo que a gente escolheu jogar. Então, quando eu entro lá no videogame, eu não jogo videogame, né? Mas eu já joguei quando eu era criança. Eu gostava de um jogo chamado Crash, que era uma raposinha que ia por vários mundos e tal. Quando eu entrava lá para jogar o Crash, eu sabia que eu estava entrando para jogar um jogo. Esse foi o acordo, né? Tipo, eu não vou entrar no jogo e falar, nossa, que absurdo que ela tá... Ela tinha uma parte que eu gostava muito, que ia pra uma coisa mais árabe, assim, e pulava nos templos e tal. Que absurdo que ela está aqui. A gente escolheu jogar esse jogo. E faz parte desse jogo a gente desvelar o que está oculto. A Matrix é sobre tirar os véus da ilusão, né? Que aí entra já no Maya, que é um conceito mais oriental. Então, para mim, faz parte a gente tirar o que tá sobre os véus da ilusão. E para nós mulheres, a gente está muito na frequência da culpa e da vergonha, que são frequências instaladas, né? São downloads, são softwares instalados socioculturalmente em nós mulheres. E como eu falei, eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como um jogo que a gente veio jogar. É claro que é ruim, gente, sentir culpa e vergonha. Mas eu tô falando que eu prefiro ver isso como uma perspectiva de como é que eu desinstalo esse software. Primeiro, como é que eu desinstalo em mim, né? A máscara de oxigênio cai primeiro em mim. E depois, como eu ajudo outras mulheres a desinstalarem esse software, né? Que não é contribuição, mas faz parte do jogo. É o nosso chefão. Aliás, eu acho que esse é o grande chefão de nós mulheres.
E dos homens tem outros chefões aí, né? Mas eu acho que para os homens é realmente como que eu aprendo a controlar a minha fúria, como é que eu uso a fúria para construir coisas boas, como é que eu canalizo meu desejo, né, meu impulso sexual e equilibro o meu feminino e o meu masculino. Eu acho que esse é a grande matrix dos homens hoje é essa. E aí falando um pouco sobre as práticas tântricas, existem práticas que são feitas para serem feitas todo dia, e existem práticas que são rituais que a gente faz em ocasiões específicas. Eu tenho um ritual, que é um que eu chamo de Dia de Vênus, que eu criei com um amigo meu. Foi legal, porque aí entra na questão da comunidade do ambiente, né? O fato de que eu criei esse ritual junto com ele, né? A gente se comprometeu a fazer esse ritual não juntos, mas cada um. Ou seja, tipo se fortalecendo, né? Ah, eu vou fazer isso no mesmo dia e, tipo, podendo partilhar depois as experiências, fortalecer a prática um do outro. O dia de Vênus. Então, toda sexta-feira eu faço uma prática autoerótica venusiana em mim. E aí eu faço isso logo que eu acordo. A minha sexta-feira ela é programada para ser um dia mais venusiano, né? Eu programo os meus dias da semana de acordo com a energia que cada dia tem, historicamente falando. E aí, como sexta-feira, né, o Friday, vem de Freia, né, que é uma das versões de Vênus, sexta-feira é um dia sextou, né? É que a brincadeira do sextou, ela tem sentido mesmo. Porque sexta-feira é um dia de prazer, de relacionamento, de reuniões, de coisas mais para fora, mais expansivas. Então eu tenho meu ritual lá toda sexta-feira, é uma coisa que está na minha agenda, que eu não vou marcar nada que coincida com o horário desse ritual. Não atendo cliente, não faço nada do meu trabalho na hora de Vênus. E eu tenho os meus rituais cotidianos, né? Eu contei alguns aqui na live, contei de que eu danço todo dia de manhã, que eu vou caminhar depois de dançar. Quando eu volto depois de caminhar, eu faço alguns exercícios aeróbicos, não, eu faço alguns exercícios de musculação, que antes eu fazia no ginásio. Agora, como eu tô vivendo no mato, não tem ginásio aqui perto, então tô fazendo em casa e depois eu medito. Isso assim, tô resumindo, tem outros detalhes no meio da prática, mas essa seria a minha prática diária. E existe a parte ritualística. Só que para a gente fazer a prática diária, isso tem que estar muito sintonizado com a minha postura tântrica e com o meu ambiente tântrico. Se eu não tenho um ambiente propício para fazer a prática diária, é muito provável que eu deixe de fazer. Vou dar um exemplo assim muito extremo, mas imagina que eu acordo para fazer minha prática diária e tem... Nossa, gente, pensei coisas tão pesadas, mas vou dar um exemplo mais leve. Eu acordo para fazer minha prática diária e minha casa tá repleta de barata, tá tudo comida, lixo jogado no chão, é um cheiro horrível, gente gritando. Eu vou conseguir dançar em frente ao espelho? Não vou. Né? Então, a gente tem que ter um ambiente propício para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Esse foi um exemplo meio extremo, mas a gente não precisa ir tão longe. Eu tô com 7% de bateria. Mas a gente já tá caminhando aqui pro final da live. Essa live vai ficar gravada. Foi uma live, assim, sem modéstia. Uma live muito boa, que eu falei muita coisa importante aqui. Mas para poder fechar, vamos fechar então esses 5 pilares, né? Quais são os 5 pilares de uma vida tântrica? Eu vou fazer aqui um resumão. O primeiro pilar é ter princípios tântricos, ou seja, pensar de uma forma tântrica, valorizar coisas tântricas. Se eu não acho que é importante comer com calma, eu não vou estar regida por um pilar, por um princípio tântrico. Eu vou fazer as coisas de uma forma que eu acredito em outros valores. Como eu, Carolina, acredito que eu posso fazer as coisas mais devagar, que quanto mais prazer eu tirar de cada coisa que eu fizer, melhor vão ser meus resultados também, a nível profissional, financeiro, pessoal, espiritual. Como eu acredito que o prazer é meu direito divino, eu vivo as coisas de uma outra forma. Como eu acredito que a vida é um orgasmo, né? Eu não quero ter um orgasminho durante a vida, eu quero que a minha vida seja o orgasmo em si. Isso já vai mudar o meu mindset, que é aquela palavra que muitos amam, outros odeiam. Mas a minha mentalidade vai mudar quando eu mudo os meus princípios e os meus valores. Isso vai facilitar o segundo pilar, que são as práticas tântricas. Aí a gente precisa principalmente de ter orientação. Que práticas são essas? Quais são as práticas diárias? Quais são as práticas ritualísticas?
Isso vai variar muito, gente. Tem coisas que eu direciono para todo mundo, mas quando eu dou mentoria para as pessoas, quando eu faço um atendimento mais personalizado, é muito melhor, porque aí você vai me contar a sua rotina e eu vou construir práticas que funcionem para você, de acordo com o lugar que você está vindo, né? Porque não adianta, é a mesma coisa, pegando o exemplo da saúde fitness. É a mesma coisa que eu dizer para uma pessoa que não é atleta para fazer o treino que uma pessoa atleta que já está treinando há 5 anos faz. Não funciona muito, né? Mas também tem práticas assim mais básicas que eu acabo nivelando para todo mundo. Então, princípios tântricos, a vida é um orgasmo, prazer é meu direito divino, práticas tântricas diárias de acordo com o meu lugar, ritualísticas, né, que podem acontecer em momentos especiais, principalmente a noite feliz, a melhor noite do mundo, que é uma coisa que eu ensino também, né, que é como construir uma noite de sexo tântrico, exatamente. Postura tântrica. Que postura eu tenho na minha vida? O que a minha linguagem corporal está comunicando e como que a minha linguagem corporal está facilitando com que eu tenha uma vida mais tântrica? Meu peito está aberto, eu tenho uma expressão sorridente, eu tenho a cabeça erguida, eu respiro bem, meu quadril está encaixado, eu estou pisando com os meus 2 pés no chão, né? Postura. Autoconhecimento tântrico. Eu sei o que eu gosto, eu sei que tipo de parceira é melhor para mim, eu sei como que eu amo a partir da minha Vênus, a partir da casa onde está a minha Vênus, eu sei como é que eu gosto do sexo a partir do meu Marte, como eu me comunico, Mercúrio, né? Então, o autoconhecimento erótico é fundamental para que eu construa uma vida que é alinhada com aquilo que é melhor para mim e não para as outras pessoas, né? E por último, o ambiente tântrico. Qual é a comunidade que está fortalecendo a minha vida tântrica, né? Existe algum mentor que de repente já fez esse caminho, que está mais à frente, que pode me instruir? Existem pessoas que estão no mesmo nível que eu, que podem me apoiar, que podem dar suporte? Esses são os 5 pilares. Eles têm que estar todos presentes para que você tenha uma vida tântrica. Um vai fortalecer o outro, né? Então, recapitulando os 5 princípios tântricos, 5 pilares são princípios tântricos, práticas tântricas, postura tântrica, autoconhecimento erótico e ambiente tântrico. E aí, por onde começar? Eu tenho que começar por algum lugar. Eu acho que depende muito de como é a sua personalidade. Se você for uma pessoa mais mental, é provável que você tenha que começar pelos princípios tântricos. Ou seja, é provável que a sua mentalidade tenha que mudar para que você consiga realmente ter uma vida tântrica. Se você for uma pessoa muito física, muito corporal, talvez você já tenha que começar pelas práticas tântricas. Se você for uma pessoa muito emocional, muito do centro cardíaco, talvez você precise começar pelo autoconhecimento erótico. Você precisa entender primeiro onde você está para que você possa se alinhar, né, no coração, no sentir com aquelas práticas que você vai vir a fazer. Se você for uma pessoa mais coração, muito provável que você vai precisar de um ambiente tântrico também para fortalecer suas práticas. Eu recomendo para você que está entrando nesse mundo agora, ou para você que já está há um tempo, mas está patinando, que parece que não consegue evoluir, não consegue sair do lugar, eu recomendo que você faça a consultoria Análise Afrodisíaca. Essa é uma consultoria onde eu vou realmente olhar para o teu mapa, eu vou olhar para a tua história e vou de fato construir ali um relatório de mais de 10 páginas sobre como você funciona. E depois eu ainda vou recomendar práticas tântricas para você, que é o plano do prazer. Então essa é uma consultoria muito completa, uma consultoria de mais de 2 horas mais ou menos, mas com esse relatório de mais de 10 páginas. E fica gravada, eu mando por e-mail as recomendações, a consulta, né, todo o relatório também eu mando por e-mail e por WhatsApp. Então você vai ter não só o seu pilar do autoconhecimento erótico, mas você também vai ter as práticas tântricas para você fazer no seu dia a dia, né, recomendadas para o momento que você está, para a altura que você está da sua vida. Para quem assistiu essa live vai ficar gravada, mas isso só vai estar aqui dentro dessa live, não vai ter mais em lugar nenhum. Para quem assistiu essa live, essa semana eu vou fazer aniversário, para quem não sabe, eu sou geminiana, eu nasci dia 25 de maio. Eu vou fazer um valor diferente dessa consultoria. Então essa consultoria vai ter a metade do valor. Hoje o valor cheio da consultoria é R$ 997, né? Em euros, 198 euros. Então para quem fechar, né, para quem assistir essa live e fechar a consultoria comigo, ela vai ter a metade do valor. Ou seja, 99 euros, né, para quem está aqui na Europa e R$ 498 para quem está no Brasil.
Então isso realmente é uma oportunidade única. Em breve eu não vou estar mais atendendo no individual, né? Minha intenção é passar tudo para online para a gente construir esse ambiente tântrico, essa comunidade estar em construção, mas por enquanto eu vou aí desfrutar dos meus últimos momentos de atendimento individual. Espero que quem assistiu até o final tenha gostado. Mais uma vez, se você não assistiu a live toda, vai assistir a live, porque lá tem muito conteúdo sobre Tantra, sobre os pilares, né? Sobre os 5 pilares do Tantra. Eu trago também quais são as maiores dores que vocês me trouxeram na última pesquisa que eu fiz, dentre muitas outras coisas, realmente está valendo a pena. Espero que vocês tenham uma linda entrada aí de Sol em Gêmeos. No sábado, que é o dia do meu aniversário, Júpiter vai entrar em Gêmeos. Gente, tá uma delícia esse céu para a gente poder se conhecer, se explorar mais. E eu estou muito feliz de poder fazer isso junto com vocês. Então, até a próxima live, na próxima terça-feira, 1h Portugal, 9h Brasil, e a gente se vê. Então, recapitulando os 5 princípios tântricos, 5 pilares são princípios tântricos, práticas tântricas, postura tântrica, autoconhecimento erótico e ambiente tântrico. E aí, por onde começar? Eu tenho que começar por algum lugar. Eu acho que depende muito de como é a sua personalidade. Se você for uma pessoa mais mental, é provável que você tenha que começar pelos princípios tântricos. Ou seja, é provável que a sua mentalidade tenha que mudar para que você consiga realmente ter uma vida tântrica. Se você for uma pessoa muito física, muito corporal, talvez você já tenha que começar pelas práticas tântricas. Se você for uma pessoa muito emocional, muito do centro cardíaco, talvez você precise começar pelo autoconhecimento erótico. Você precisa entender primeiro aonde você está para que você possa se alinhar, né, no coração, no sentir com aquelas práticas que você vai vir a fazer. Se você for uma pessoa mais coração, muito provável que você vai precisar de um ambiente tântrico também para fortalecer suas práticas. Eu recomendo para você que está entrando nesse mundo agora, ou para você que já está há um tempo, mas está patinando, que parece que não consegue evoluir, não consegue sair do lugar, eu recomendo que você faça a consultoria Análise Afrodisíaca. Essa é uma consultoria onde eu vou realmente olhar para o teu mapa, eu vou olhar para a tua história e vou, de fato, construir ali um relatório de mais de 10 páginas sobre como você funciona. E depois eu ainda vou recomendar práticas tântricas para você, que é o plano do prazer. Então, essa é uma consultoria muito completa, uma consultoria de mais de 2 horas, mais ou menos, mas com esse relatório de mais de 10 páginas. E fica gravada, eu mando por e-mail as recomendações, a consulta, né, todo o relatório também eu mando por e-mail e por WhatsApp. Então você vai ter não só o seu pilar do autoconhecimento erótico, mas você também vai ter as práticas tântricas para você fazer no seu dia a dia, né, recomendadas para o momento que você está, para a altura que você está da sua vida. Para quem assistiu essa live vai ficar gravada, mas isso só vai estar aqui dentro dessa live, não vai ter mais em lugar nenhum. Para quem assistiu essa live, essa semana eu vou fazer aniversário, para quem não sabe, eu sou geminiana, eu nasci dia 25 de maio. Eu vou fazer um valor diferente dessa consultoria. Então, essa consultoria vai ter a metade do valor. Hoje o valor cheio da consultoria é R$ 997, né? Em euros, 198 euros. Então, para quem fechar, né? Para quem assistir essa live e fechar a consultoria comigo, ela vai ter a metade do valor. Ou seja, 99 euros, né? Para quem está aqui na Europa e R$ 498 para quem está no Brasil. Então, isso realmente é uma oportunidade única. Em breve eu não vou estar mais atendendo no individual, né? Minha intenção é passar tudo para online para a gente construir esse ambiente tântrico, essa comunidade estar em construção, mas por enquanto eu vou aí desfrutar dos meus últimos momentos de atendimento individual. Espero que quem assistiu até o final tenha gostado. Mais uma vez, se você não assistiu a live toda, vai assistir a live, porque lá tem muito conteúdo sobre Tantra, sobre os pilares, né? Sobre os 5 pilares do Tantra. Eu trago também quais são as maiores dores que vocês me trouxeram na última pesquisa que eu fiz, dentre muitas outras coisas, realmente está valendo a pena. Espero que vocês tenham uma linda entrada aí de Sol em Gêmeos. No sábado, que é o dia do meu aniversário, Júpiter vai entrar em Gêmeos. Gente, tá uma
delícia esse céu para a gente poder se conhecer, se explorar mais. E eu estou muito feliz de poder fazer isso junto com vocês. Então até a próxima live, na próxima terça-feira, 1 hora Portugal, 9 horas Brasil, e a gente se vê.